Fala, Unimores! E aí, como é que vocês estão? Como é que tá essa quarentena estudantil? Estudar, seguir aí o roteiro de estudos, né? E não parar. E pra vocês, ó, positive vibes, tudo demais. Vamos que vamos. Então, vamos lá. Hoje nós vamos responder aqui 10 questões, né? Que foram enviadas para vocês, né? Para vocês continuarem praticando, não pode perder o ritmo, tem que estar no ritmo sempre. E nós vamos rever aqui alguns conceitos básicos, né, do que a gente já vem vendo dentro do nosso curso, né, do que a gente já vem fazendo, de todas as ideias que nós já tivemos em relação a essa prova do Enem e aos conceitos, né, os conceitos básicos que norteiam o nosso curso, que são os conceitos da psicolinguística. Vamos lá? Então vamos aqui só para relembrar o conceitozinho básico, aqui rapidinho, vamos lá. Então, estamos aí. Então, interpretação textual, o nome da nossa matéria, né? Nosso curso. Então, nós temos aqui, com base na psicolinguística, o que é interpretação. Ou seja, a interpretação é algo pessoal e livre, que sai do texto, ou seja, vai além do texto. Recebe o conhecimento que vem fora do texto. Por exemplo, se eu pego um poema de Camões e dou para Digenal ler o poema, Digenal vai ler e ter uma impressão, passo para o nosso garoto David para ler, vai ter a impressão, Jurubeba vai ter a impressão, Wilson, enfim, todas as pessoas que estão aí presentes vão ler e vão colocar os seus conhecimentos, né, as suas vivências dentro da interpretação. Por isso que o efeito da literatura na resposta, né, na resposta de leitura do sujeito, ela é muito pessoal, ou seja, ela é uma interpretação. O conceito de compreensão, ele vem com a marca da objetividade, ou seja, há uma objetividade dentro do próprio texto. Então, o aluno, né, quando pega o texto, você aí, Unimor, quando pega o texto lá na prova do Enem, você tem que estar preso ao texto. Ou seja, a base de informação é apenas o texto. Então, retira-se as ideias do texto base. Ou seja, isso é quando eu estou me referindo a questões puramente de compreensão textual. Tem lá o texto, você vai retirar a informação e marcar a alternativa correta, que é o gabarito, certo? Sem muito problema. Então, quando você na prova do Enem busca e coloca a sua interpretação, né, que é algo pessoal, você acaba marcando o gabarito de forma errada, né? Porque os distratores que estão lá presentes, eles vão sempre apresentar, né, as alternativas vão apresentar possibilidades de interpretação. Isso a gente já vem vendo recorrentemente nas nossas aulas no dia a dia. Beleza? Vamos lá para a primeira questão e aí nós vamos relembrando alguns conceitinhos, né, a partir das questões. Vamos lá. Então aí nós temos, né, olha a nossa apostilinha e tal. Que saudade dela fisicamente, mas logo logo estaremos de volta pegando nesses papéis aí. Beleza? Sem perder o foco. Aqui é uma questão do Enem PPL, né, que apresenta um texto que nós chamamos de misto. Por que misto? O texto é isso aí, essa imagem com essas palavras dentro, né, aí da cabeça do sujeito, né, do cérebro do sujeito. Então aí é misto por quê? Porque a linguagem mista é aquela que mistura linguagem verbal, ou seja, linguagem que apresenta palavras, e linguagem não verbal, ou seja, imagens. Deixa eu pegar aqui para vocês. Vamos lembrar aqui rapidamente. Atenção, olha aí, né? Então, linguagem verbal com palavras. Cuidado, né? Porque já tem aluno que às vezes fala, é com verbo, não, com palavras. Verbo, substantivo, enfim. E linguagem não verbal, imagens, sinais, e aí vai, gestos e tal. O que é que acontece? Existe a linguagem mista, né? Ou híbrida, que é a mistura das duas coisas, da linguagem verbal com a linguagem não verbal, que é o caso desse texto que a gente está vendo aqui na questão número 1. Tá vendo aí? Então vamos lá. Então você tem aqui a imagem, uma cabeça careca, raspada, um sujeito com os dentes ali rangindo, né? Tá cerrado. E ele vai, digamos assim, passar a informação aí pelo pensamento. E essa bolinha aqui, né, como se fosse um negócio de revista em quadrinho, passa o texto verbal que tem aqui, né? Se a informação não chega, a opinião não sai. Então, 0 hora, junho de 2008, certo? Então, beleza. Vamos aqui, olha o enunciado. Enunciado bem diferentão, né? Um enunciado grandalhão, não é muito comum, mas pode acontecer. Dia do músico, do professor, da secretária, do veterinário. Muitas são as datas comemoradas ao longo do ano, e elas, ao darem visibilidade a segmentos específicos da sociedade, oportunizam uma reflexão sobre a responsabilidade social desses segmentos. Nesse contexto, está inserida a propaganda da
Associação Brasileira de Imprensa, ABI, em que se combinam elementos verbais e não verbais, ou seja, aquela que a gente lá falou, né? Linguagem mista, para se abordar a estreita relação entre imprensa, cidadania, informação e opinião. Beleza, essa primeira parte do enunciado vocês já sabem, né? Ele dá uma resumidinha no que ele apresentou no texto base, e aí vem a situação problema, o comando direto. Sobre essa relação entre imprensa, cidadania, informação e opinião, depreende-se do texto da ABI que, ou seja, retira-se do texto, ou seja, informações que saem do texto para a marcação do gabarito. Então, na letra A, diz o quê? Que a relação entre imprensa, cidadania, informação e opinião sobre essa relação depreende-se do texto da ABI que, para a imprensa exercer o seu papel social, ela deve transformar opinião em informação. Não é isso que ele está falando, né? A informação tem que chegar aqui, ó. A informação chega limpa e a opinião é que sai depois, ou seja, a opinião é uma consequência da informação bem apresentada. Então não seria a letra A. Vamos para B. Para a imprensa democratizar a opinião, ela deve selecionar a informação. De forma alguma, o que ele diz é o quê? Que a informação tem que chegar. Ele não trata de que se tem que haver uma seleção ou não da informação. Para o cidadão expressar sua opinião, ele deve democratizar a informação. Seria mais ou menos o caminho contrário, né? Da informação chega através da imprensa e o cidadão forma a opinião. Não seria essa. Letra D. Para a imprensa gerar informação, ela deve fundamentar-se em opinião. Contrário, né? A informação vem, a opinião vem depois. Então a relação é essa, né? A relação é primeiro a informação, depois a opinião. Então a letra E, para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter acesso à informação. Veja que é bem claro o gabarito aí pra gente, a letra E. Bem claro, né? Ou seja, a informação chega primeiro e aí a opinião sai. Tanto é que o texto diz aqui o contrário. Se a informação não chega, a opinião não sai. Ou seja, a opinião é consequência da informação. Então nós ficamos com a letra E. E seria sobre a relação, né? Que relação? A relação entre imprensa, cidadania, informação e opinião. Sobre essa relação, depreende-se do texto da ABI que, para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter acesso à informação. Beleza. Você vê que todas as informações que a gente necessitou para responder essa questão, né, esse item, está no texto. Pura e simplesmente no texto. Beleza? Vamos para a segunda questão. As que a gente adora, né? Porque aí nós temos o texto jornalístico. Quando vem texto jornalístico, quando vem texto científico, jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver, e aí vai. Por quê? Porque são as mais fáceis de compreender. Informações precisas, né? Objetivas, né? Até entra aí um pouquinho do conceito de função referencial, né? Vamos relembrar aqui rapidinho, né? O texto jornalístico. Vamos relembrar aqui. Cadê? Vamos lá. Atenção. Olha aí. Então, texto jornalístico. Então, o texto jornalístico, ele é o quê? Ele é objetivo. Qual a função dele? Está aí bem pequenininho, referencial, função referencial, ou seja, passar a informação diretamente. Os melhores para a compreensão na prova do Enem. Então, quando cai esse texto, você já fica feliz, porque é muito simples de compreender e normalmente eles vão cobrar a ideia geral do texto, certo? Deixa eu voltar aqui, porque... Vamos lá. Vamos voltar para a questão agora. Beleza. Então, Enem PPL. Deixa eu abrir aqui. Muito bem. Pronto. Acompanha aí. Farejador de plágio. Uma ferramenta contra a cópia ilegal. No mundo acadêmico ou nos veículos de comunicação, as cópias ilegais podem surgir de diversas maneiras, sendo integrais, parciais ou paráfrases. Para ajudar a combater esse crime, o professor Maximiliano Zambonato Penzi, engenheiro de computação, desenvolveu junto com seus alunos o programa Farejador de Plágio. O programa é capaz de detectar trechos contínuos e fragmentados, frases soltas, partes dos textos reorganizados, frases reescritas, mudanças na ordem dos períodos e erros fonéticos e sintáticos. Mas, como o programa realmente funciona? Considerando o texto como consequência
como uma sequência de palavras, a ferramenta analisa e busca trecho por trecho nos sites de busca, assim como um professor desconfiado de um aluno faria. A diferença é que o programa permite que se pesquise em vários buscadores, gerando assim muito mais resultados, certo? Então está disponível aí, você vê o acesso, pronto, vamos lá, veja que é um enunciado bem simples, enunciado direto, sem nenhum problema. Segundo o texto, a ferramenta farejador de plágio alcança seu objetivo por meio da... Então veja só, ele vai fazer a resumida, né, da ideia geral do texto e diz, segundo o texto, ou seja, informação que vem do texto, compreensão, a ferramenta farejador de plágio alcança seu objetivo por meio da... Então, por meio de que ele alcança? Da seleção de cópias integrais. Não, o texto fala lá que pega fragmento, pega a cópia inteira, pega todas as partes. Então, não é o texto integral. Busca em sites especializados. É isso que ele coloca aqui, a ferramenta, né, analisa e busca trecho por trecho de sites de busca. Então, qualquer site, não precisa ser um site especializado. Você vê que ele já dá um recorte aí para ver se você cai nessa compreensão. Na letra C, simulação. Então, o objetivo é simulação de atividade docente. Esse não é o objetivo. O objetivo do texto não é simular nada, né? É catar, é achar, é farejar lá o plágio. Letra D, comparação de padrões estruturais. Pode ser a letra D, comparação de padrões estruturais. Ou seja, o farejador vai perceber ali uma semelhança de estrutura e consegue detectar, digamos assim, o plágio. Pode ser a letra D. Identificação de sequência de fonemas. Não. Ele vai falar até da questão dos fonemas aqui no texto, né? Que detecta também, né? Tá vendo aqui? Olha aqui, ele diz mudanças, aqui, nas 3 últimas linhas. Mudanças na ordem dos períodos e erros fonéticos, certo? É a única parte que ele vai tratar e não é o caso aqui, identificação de sequência de fonemas, erros fonéticos. Então, perceba, a letra E também está descartada, nos resta a letra D, ou seja, o que é que o farejador, qual é o objetivo do farejador de plágio? Comparação dos padrões estruturais. Muito simples, muito rápido, muito simples de entender tranquilamente. Você percebe aí que há, né, uma facilidade até de se responder um item como esse, né? Uma questão realmente bem fácil. Vamos agora para a terceira questão, deixa eu subir aqui. Questão legal, né? Questão legal das recentes, dos últimos assuntos que a gente estudou, que é a intertextualidade, né? A relação textual. Vamos aqui rapidinho, vamos relembrar esse conceitozinho aqui, intertextualidade, tá aí para vocês. Então, o que é que nós temos na intertextualidade? Como a própria palavra já prega, né, é a relação entre os textos, né? Relação entre os textos. No caso do Enem, o que é que o Enem cobra? Tá aí o destaque. Ele cobra a relação realmente direta de um texto com o outro. Normalmente eles colocam 2 textos, texto 1, texto 2. E aí o que é que eles querem ver? Nas ideias, o que é que esses textos concordam ou discordam. Via de regra é isso que eles fazem. Bota os 2 textos e quer ver a relação deles em relação principalmente ao que um opina e o que o outro opina. Isso é uma recorrência. Então, é a relação direta entre os textos. Então, os 2 textos podem estar falando da mesma temática, um é a favor, o outro é contra, e aí ele quer que você perceba isso. Ou os 2 concordam. E quando concordam, em que ponto vão concordar? Beleza? Vamos lá, essa é uma questão que é considerada uma questão difícil, né? Intertextualidade. Então, aí o texto 1, você tem o quê? A imagem, né, de um manifestante, um manifestante, jogando algo nas pessoas, né? É de Banksy. Aí é arte, né? Um artista que faz essa referência a, tipo, o cara tá jogando algo, né? Tá jogando algo, e o grande detalhe é que ele tá jogando o quê? Um buquê de rosas, né? Então, vamos lá. Então, o que a gente vê, objetivamente, é isso. Alguém arremessando alguma coisa, faz né, a estrutura, a figura mostra um manifestante, né, dá para perceber a ideia do manifestante, tá com a cara coberta, boné ali para trás, ele vai arremessar, e o que ele arremessa é um buquê de flores, beleza? Esse é o texto 1. Vamos ver o que é que tem a ver com o texto 2. Então, o texto 2, olha lá, MV Bio, né? Rap brasileiro, vamos lá. Texto 2. Só Deus pode me julgar.
soldado da guerra a favor da justiça. Igualdade por aqui é coisa fictícia. Você ri da minha roupa, ri do meu cabelo, mas tenta me imitar se olhando no espelho. Preconceito sem conceito que apodrece a nação. Filhos do descaso mesmo pós-abolição. Beleza? E aí você vê o texto 1, o texto 2 e vamos acompanhar qual a relação que ele vai buscar entre esses dois textos, né? Vamos lá. Vai ser primordial saber o que é que a questão pede o nosso enunciado. O trecho do rap e o grafite evidenciam o papel social das manifestações artísticas e provocam a... Aqui nós temos uma questão que eu diria muito uma questão de arte, né? Uma questão pura assim de arte, que dá para se perceber e resolver com conceitos, mas que nada impede que a gente consiga resolver essa questão através da compreensão textual. Então ele bota lá o trecho do rap e o grafite, aí ele diz, evidenciam o papel social das manifestações artísticas e provocam a... Ou seja, quando você faz a leitura dessa imagem, né? Ou seja, você pensa algo sobre, você fala, caramba, né? Você cria uma reflexão em você. O texto também do rap, né? Você sabe que o texto, a música rap, ela traz sempre, tem como objetivo maior essa reflexão. Então é isso que eles têm em comum. E o enunciado já diz para você, né? O trecho do rap e o grafite, né? Ele coloca o grafite ali, evidenciam o papel social das manifestações artísticas e provocam a... O que é que esses textos provocam no leitor, digamos, né? Consciência do público sobre as razões da desigualdade social é diretamente ligado a isso. Aí o que é que acontece? O sujeito que ouve o rap fala, o rap tem a ver com a questão social, tal, e aí marca e se perde, né? Porque repare só, é o que ele diz, só Deus pode me julgar. Então o texto está falando aqui da ideia de como se olha para o sujeito, como ele é julgado, né? O preconceito que existe em relação àquele sujeito, do jeito de andar, o jeito de ser, e que ele diz aqui, né, que ironicamente, igualmente, aí eles, você ri da minha roupa, ri do meu cabelo, mas tenta me imitar se olhando no espelho. Ou seja, aqui há uma questão de tipo da identificação imagética mesmo, né, do sujeito como imagem e que sofre a discriminação em relação a isso. Então não seria a consciência do público sobre as razões de desigualdade. O que é que ele vai provocar na leitura, né? A letra B vai dizer o seguinte: rejeição do público-alvo à situação representada nas obras. Rejeição não é o caso, né? Não há uma ligação direta aí com a opinião alheia, né? Que há uma rejeição em relação aos textos, à imagem, né? E ao texto escrito. Não seria a letra B, estaria fora mesmo. Letra C, reflexão contra a indiferença nas relações sociais de forma contundente. Então, reflexão contra a indiferença nas relações sociais de forma contundente. Ou seja, essa daí ela traz para a gente o quê? A reflexão, ou seja, o que é que o texto lhe provoca? Ele provoca a reflexão contra a indiferença, né? A relação de indiferença que você vai encontrar na letra do rap. De olhar estranho, de ser alheio, né? E de certa forma, até na letra há uma certa ironia, de dizer você me imita no espelho. Aí ele diz, reflexão contra a indiferença nas relações sociais de forma contundente. Beleza? Então a letra C me parece a mais satisfatória para esse gabarito. Vamos ver a D. Ideia de que a igualdade é atingida por meio da violência. Não, mas já é uma associação que você vai fazer totalmente fora do texto. Porque aí o sujeito vai falar, realmente o cara lá está jogando uma coisa tal. Mas aí o que ele está jogando? Um buquê de flores. Né? Então está fora a letra D. Letra E, mobilização do público contra o preconceito racial em contextos diferentes. Aí você vê que o quê? Que a questão do preconceito só é tratada no texto 2, não no texto 1. Então, senhoras e senhores, nós ficamos com a letra C. Então, o trecho do rap e do grafite evidencia o papel social das manifestações artísticas e provocam a reflexão contra a indiferença nas relações sociais de forma contundente. Beleza? Então, vamos que vamos. Vamos aqui para a quarta questão. Na quarta questão, tem umas coisas interessantes para a gente ver aqui. Vamos lá. É um texto científico, né? É um texto que está num livro, né? FTD, você vê aí a referência, é um texto científico, então, mais uma vez, é interessante para a gente, né?
na compreensão. Vamos ver. O texto, o título, né? Você lê o título. Se o título está aí é porque precisa ser lido, né? Se o título ele faz parte do texto, ele é a informação inicial do texto, está lá no texto. Então, o que é arte? Afinal, o que é arte? Esse foi o questionamento feito pelo pernambucano Paulo Bruschi na 29ª Bienal de Arte de São Paulo em 2010. Na obra O que é arte? Para que serve? De 1978, o artista multimídia e poeta questiona todos sobre a função da arte. Ele escreve essas duas perguntas em um cartaz de papelão e veste o material como uma espécie de homem sanduíche. O termo homem sanduíche é usado para identificar pessoas que trabalham nas ruas das cidades carregando cartazes pendurados no corpo. O artista ficou exposto em uma vitrine de livraria e andou pela rua entre as pessoas, fazendo o que chamamos de performance. Beleza? Então vamos lá. Ele dá a informação, todas as informações do texto, ele acaba deixando em negrito algumas partes do texto. Vamos ver qual é a intenção a partir do enunciado. Nesse texto de Paulo Bruschi, Paulo Bruschi realiza uma performance reflexiva sobre a importância da arte, certo? A importância da arte, denunciando a má qualidade da produção artística atual em relação à clássica. Você vê que essa informação nem aparece no texto. Em momento algum se fala de qual a arte que ele está se referindo. Ele pergunta o que é arte e para que serve. Então ele não está fazendo a relação entre a arte atual e a clássica. Aí está fora, totalmente fora de cogitação. Letra B. Então, a reflexão, uma performance reflexiva sobre a importância da arte, apresentando possibilidades de termos mais contato com as artes cênicas. Ele não diz diretamente qual a arte em geral. Então, esse delimitador aí, como eu falo sempre para vocês, esse adjetivozinho, sempre leva para um caminho de interpretação. Está fora a letra B. C. Convidando o espectador a refletir sobre a coisificação do ser humano. Então, meu filho, a referência aí seria o quê? Trazer você para pensar já fora do texto, interpretar. A coisificação, o homem sanduíche que está lá, que batalha no dia a dia, que faz aquele papel ridículo e que é ruim, que não sei o quê. Ou seja, não se importam com ele como pessoa e sim como coisa. Então é isso mesmo, é a letra C. Tchau, já era. Vai errar. Isso aí é uma interpretação fora do texto. Beleza? Letra D. Então, Paulo Bruschi realiza uma performance reflexiva sobre a importância da arte, desafiando o espectador a pensar sobre a importância da arte para a sociedade, certo? Veja só, ele faz o que é arte e para que serve, ou seja, ele leva você, o espectador, a pensar sobre a importância, ele deixa as perguntas no ar. Então essas perguntas, elas são perguntas que lhe levam à reflexão, que você vai fazer a sua, digamos assim, você vai responder internamente. Me parece a letra D como a melhor opção. Vamos ver a última. Ele diz que a performance reflexiva sobre a importância da arte, criticando o espectador por ignorar o artista durante a sua apresentação. Isso aí é totalmente fora de cogitação. Você vê que é uma informação que não está dentro do texto. E que muitos alunos que não estão aqui nos Unimores, nossos Unimores, que já estão ligados nisso, acabam caindo nessas interpretações que eles colocam para fora do texto. E aí o cara associa algo fora do texto e aí já era, marca a letra errada. Então, na quarta questão, nós ficaremos com a letra D de dado. Beleza, galera? Agora vamos para a quinta questão. E assim, eu achei interessante que aqui você tem um recorte, nesse comando aí você vai ter um recorte, porque ele diz qual realiza a performance reflexiva sobre a importância da arte. Então ele faz um recorte em relação à performance do sujeito, até ele marca no texto. É interessante a gente perceber como os enunciados, eles têm um padrãozinho, eles seguem um padrãozinho. Então existem, nós fizemos essa análise e percebemos que há 4 padrões enunciados na prova de linguagem, Vamos ver aqui rapidinho, vamos relembrar, porque vocês já estão ligados nisso aí. Vamos lá, para cá. Pronto, olha aí.
Então, veja só, que é relacionado à questão 4 e 5. A 4 nós acabamos de responder e vamos à quinta questão. Então, já só dando uma recapitulada, né? O texto científico é ótimo para compreensão, certo? Porque o texto científico apresenta, assim como o texto jornalístico, informações de forma bem objetiva. Então, fica muito claro o que eles querem apresentar e, de certa forma, isso é bom para a gente. Lembre-se, né? Esses textos desempenham uma função referencial da linguagem, beleza? E aí eu comentei rapidinho sobre os tipos de comando. Então a gente já sabe disso, é bom relembrar, bom deixar isso bem claro. Isso vai auxiliar, vai dar segurança na hora lá de responder a questão. Então a gente tem que estar, digamos assim, habituado, acostumado com a questão. Vai facilitar muito na hora, lá naquela situação, a situação de ansiedade e tal. Claro que você vai preparado para lá, nós vamos deixar você preparado para fazer essa prova. Mas lá na hora, quanto mais informações para ter segurança você tiver, melhor. Então reconhecer o enunciado facilita, né? Então vamos lá, os tipos de enunciado, comando que a gente tem, né? Bastante comum o da ideia geral do texto, que é o que vai acontecer aí na quinta questão, vocês vão ver daqui a pouco, né? Ideia geral do texto, ou seja, o texto aparece lá, apresenta as informações e ele pede para que você faça a compreensão geral do texto. Qual foi a ideia geral, qual o objetivo daquele texto, acabou. Já era. Segundo tipo de enunciado é esse daí, ó, recorte, tá vendo? No recorte ele vai a uma parte do texto, né? Uma parte, é uma ideia do texto. Ele vai direcionar em que parte do texto ele quer que você compreenda, que você retire a informação para marcar a alternativa. Esse é o segundo comando, né? Bastante comum. Digamos que o texto fale sobre drogas, né? E aí dentro desse texto está falando sobre o consumo mais cedo dos jovens, né? Na alta sociedade. Então pode ser que no comando ele fale, não pegue sim a ideia geral do texto, sim uma específica, que seria em relação aos meninos das classes altas que usam drogas, é lícito afirmar. Pronto, aí ele já fez o recorte. Esse é o tipo com recorte. O terceiro tipo é esse daí, ó, estrutura e estilo de construção. Galera, recorrente demais quando se trata de poema e letra de música, né? Qual a intenção da construção? Por que esse texto foi construído? Né? O estilo que o autor usou, a estrutura. Aí, evidentemente, que nesse caso aí, você ter um conhecimento prévio de saber quem é o autor, né, vai lhe auxiliar a compreender mais facilmente. Né? Aí a gente já vai entrando naquela fronteira que mistura a sua compreensão textual e um pouco de conhecimento prévio. É evidentemente que poemas e letras de músicas ainda dá para resolver com compreensão textual simplesmente, certo? Mas saber quem é o autor facilita, né? Facilita. Até, claro, mas não vai extrapolar. De repente cai uma música que você conhece, você bota a sua interpretação no meio e aí já era. Lembra que eu conto um caso que Gabriel Pensador foi fazer o vestibular da FUVEST e errou uma questão que estava com a música dele, né? Ele achou que ia tranquilamente acertar, né? E falou, pô, caramba, e ele relatou isso num programa de TV e eu achei engraçado. Na época, o entrevistador não soube explicar, eles só riram. Falou, pô, como é que pode, que absurdo você errar a própria música? O que foi que Gabriel cometeu de erro? Ele fez uma interpretação, porque foi ele que escreveu a letra. Então ele foi baseado no que ele pensou, né? Só que, na verdade, ali o enunciado estava trazendo para uma objetividade textual. Então quem fez a questão é que direcionou o que queria, que é o que acontece na prova do Enem. Esse direcionamento, né? O enunciado, ele direciona o que é que ele quer. Muitos alunos pecam, né, e acabam errando a questão por conta disso, por não compreender o que é que o enunciado pede. Então isso é muito importante. E os unimores aí estão, né, nessa quarentena ligadíssimos. Tudo que eu estou falando aqui eles já sabem, né? Se eles pudessem, eles falavam sim, é isso mesmo, a gente já está ligado e vamos que vamos. O quarto tipo é esse daí, é compreensão mais conhecimento prévio, certo? E aí é aquela clássica, né, que você tem na prova de linguagem, por exemplo, né, e nas outras provas, eu estou falando da prova que a gente está inserido, você vai perceber que há muito disso em algumas questões. Por exemplo, é bastante comum questões de funções da linguagem, questões de variedades linguísticas, aí retomam conceitos que vocês estudam aí, né, com os nossos professores de português, que deixam vocês prontinhos, né, passa tudo, ou seja, assuntos estudados no Unimais, isso mesmo. Você estuda na escola, mas a gente avisa aqui, deixa filezinho para você mandar ver. Então fiquem ligados nisso, né? Fiquem ligados, aproveitem, né? Os vídeos estão saindo aí, vocês acompanhem, participem, fiquem ligados, não percam o ritmo. É a questão de manter esse ritmo aí o tempo todo, beleza? Vamos agora para a última questão,
Opa, vamos lá, rapidinho. Última questão, para finalizarmos essa nossa aula de segunda de manhã. Só alegria. Da volta eu vou levar bolachão para vocês, beleza? A gente comer bolachão seco. Vamos lá. Então, simulando em 2018, temos um texto aí, como eu falei a vocês, um texto científico. A linguagem mutável. É relevante destacar as diversas mudanças pelas quais a linguagem passou para chegar às características que possui hoje. Isso porque a linguagem, como também a comunicação, acompanha a evolução do século e situam-se adequadamente à época, buscando atender uma das necessidades vitais do homem contemporâneo. Pode-se destacar usos específicos da linguagem digital, através das redes sociais, como imagens que auxiliam na comunicação direta e apressada do cotidiano moderno. Pensando sobre a língua materna, Emanuele Feitosa, beleza? Vamos lá. Vamos ao nosso enunciado. Veja que enunciado clássico, né? Após a leitura do texto e da compreensão das ideias do autor, é lícito afirmar. Ou seja, isso aí é aquele primeiro tipo de enunciado que nós falamos, né? Que nós já sabemos. Ele pede a ideia geral do texto. Então vamos lá. Após a leitura do texto e da compreensão das ideias do autor, é lícito afirmar que o fenômeno linguístico passou por raras mudanças, desde o surgimento até os dias de hoje, devido às limitadas características que possui. Nunca na vida, totalmente errado, aí é fora de cogitação. Pelo contrário, o que a gente percebe como ideia do texto é que a linguagem ela é mutável. Olha o título, a linguagem mutável, né? Importantíssimo ler o título, ajuda, faz parte do texto. Vamos para a letra B. A dinâmica da linguagem somente é possível tendo como unidade básica a palavra falada ou escrita. Não. O texto fala ao contrário. O texto fala no finalzinho da linguagem de internet, né? Isso que ela diz, a linguagem digital, né? Através das redes sociais, como imagens que auxiliam na comunicação. Aqui no finalzinho, perceba, né? Não está fora a letra B. Letra C. A letra C diz: as redes sociais favorecem a interação e a linguagem em suas diferentes variedades e estilos, promovendo agilidade na comunicação. Olha o que ela diz aqui no finalzinho do texto, né? Pode-se destacar os específicos da linguagem digital através das redes sociais, como imagens que auxiliam na comunicação direta e apressada do cotidiano moderno. Ela fecha com essa ideia, né? Então a letra C me parece bastante interessante. As redes sociais favorecem a interação e a linguagem em suas diferentes variedades e estilos, promovendo agilidade na comunicação. Vamos ver a letra D. Os internetês, que é essa forma de escrever da internet, representam na atualidade um único estilo aceitável da variação da linguagem devido à era digital. Como? Os internetês representam na atualidade o único estilo aceitável de variação da linguagem devido à era digital. Não, já era. Aí é muita viagem a dizer o quê? Que aí agora a gente só se comunica através da linguagem digital, do internetês. Não há mais espaço para nenhum. Já era, tá fora a letra D, é o absurdo do absurdo. Nem precisava ler o texto para dizer que isso está errado, mas enfim. A evolução comunicativa traz mudanças no que se refere à escolha e utilização dos gêneros textuais pelos interlocutores da linguagem. Como? A evolução comunicativa não traz mudanças no que se refere... Não, para tudo. Só o fato de dizer a língua é mutável e ele dizer que a evolução comunicativa não traz mudanças, tá fora. Então nós vamos ficar ali com a letra C, né? Que é a partezinha final, né? Você vê que ela dá uma direcionada para o final. Ele diz, olha, que as redes sociais favorecem a interação, porque ela vem dizendo antes lá acima, né? Que a língua, olha aqui, ela vem dizendo, né? Destacar as mudanças pelas quais a linguagem passou para chegar às características que possui hoje, tal. Ela vai direcionando, fala da passagem do século e no final, ela no último período, ela diz, né? Pode destacar os específicos da linguagem digital através das redes sociais. E aí é o que corrobora, né? E combina perfeitamente com a letra C, que diz que, olha, após a leitura do texto e da compreensão das ideias do autor, é lícito afirmar. Então, as redes sociais favorecem a intenção e a linguagem em suas diferentes variedades e estilos, promovendo a agilidade na comunicação. Pronto. É isso. Letra C, tranquilidade. Eu vou deixar aí as outras, tem mais 5 questões para vocês responderem, vocês vão receber o gabarito. E aí, no nosso próximo encontro, eu comento com vocês. E aí a gente vai tratar de mais uma daquelas, né, daqueles assuntos que a gente vem tratando paralelamente com o nosso curso de
compreensão textual. Beleza? Então, voltando aqui, é isso aí, Unimores, né? Não percam foco, continue aí, né? Fazendo as atividades, assistindo as videoaulas, acompanhando e aguardando, né? Se cuidando também, né? Lavando a mãozinha aí e tal, pega todas as instruções que todo mundo já sabe, né? Não saiam de casa, não saiam de casa só se for uma coisa absurda, né? Tiver que ir mesmo, não tiver jeito, aí tudo bem. Mas se puder evitar, fique em casa, bota os estudos em dias, dê aquela descansada, aproveita a família e vamos que vamos. E nós estamos aqui acompanhando, né? Pedindo a Deus que tudo se resolva, né? E estamos aqui também trabalhando e não esquecendo disso. Então a gente trabalha aqui, vocês estudam aí. E dá tudo certo, beleza? Valeu, Unimores, fiquem com Deus e até próxima aula. Valeu!